Você já quis resolver algo do seu jeito, mas Deus mandou parar? Não, não é para resolver do seu jeito. Espere. Já aconteceu isso com você, ovelhinha? Porque tem momentos na nossa caminhada que aparecem aquelas oportunidades maravilhosas e você pensa, Deus está abrindo essa porta, é para eu entrar. Tem horas que a oportunidade de agir parece perfeita, não é? Esse é o momento, é agora. Mas é só Deus nos testando. É só Deus te testando, ovelhinha, para saber se você vai ou se você vai esperar. Se você vai temer ao Senhor, obedecer a voz dele, ou vai confiar em você mesmo, ou vai enfrentar. E é sobre isso que nós vamos ver no devocional de hoje. Sobre Davi e sobre temer ao Senhor. Você teme ao Senhor? Então escreve aqui, eu temo ao Senhor. E fique até o final deste vídeo, se alimente por completo, o maná está posto à mesa. E não se esqueça, deixa aí também o seu joinha, curte, comenta, compartilha, porque quando você faz isso, a plataforma que entende que você gostou do conteúdo e não se sentiu ofendido. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Tá tudo bem? Glória a Deus que você chegou para mais um devocional, para juntos caminharmos aqui, ó, na presença do Senhor, recebendo gotas de refrigério. E para você que chegou aqui agora, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e que você não chegou aqui em vão. Deus tem uma palavra para você. Venha conosco, vamos dar as mãos e caminhar juntos. Estamos vivendo algo aqui maravilhoso da parte do Senhor, onde passamos o dia juntinhos, recebendo gotas de refrigério. Pela manhã amanhecemos com oração, à tarde tem versículo para meditação, à noite devocional aqui e também oração para encerrar o dia. Isso tudo lá no Instagram, irmãos, acompanhe lá, vai ser bênção na sua vida. Quantas vezes ficamos vendo programas que não edificam, vídeos no Instagram, no YouTube que não edificam. E aqui o Senhor está nos concedendo essa riqueza, essa oportunidade de meditar na palavra dele. Então vem, vamos dar as mãos. Estamos meditando aqui no livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada e hoje a nossa meditação será aqui, no capítulo 24. Já vimos nos devocionais anteriores, aqui nos capítulos anteriores, que o povo, meus irmãos, de Israel queria um rei, acredita? Depois de ter o Senhor como rei, a nação de Israel começou a olhar para as nações vizinhas e viram que eles tinham rei. Então pediram também um rei. Em princípio, Samuel ficou triste, o povo está me rejeitando, mas o Senhor disse a Samuel, Samuel, não fique triste. O povo não está te rejeitando, pelo contrário, o povo está me rejeitando. Por quê, irmãos? Realmente, todas as nações tinham rei, mas o Senhor que conduzia Israel. Era o Senhor que orientava o povo, era o Senhor que ganhava as guerras, era o Senhor que estava na frente daquela nação, para que aquela nação fosse um exemplo de um povo separado, um exemplo de uma nação eleita. É o que o Senhor quer de nós hoje, tá? Os cristãos. Hoje nós temos esse título. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos o título da nação santa, o povo adquirido. Oh, glória! Hoje nós temos esta oportunidade. Então Samuel ungiu Saul como rei. Irmãos, e nessa caminhada, Saul desobedece. Saul entristece o Senhor e perde ali o seu reinado. Então Deus fala para Samuel ungir Davi como rei. Mas até Davi, que era pastor de ovelhas, chegar aqui no reinado, não foi de uma hora para outra, irmãos. Não foi 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Foram muitos anos e Davi passou por muitas provações, muitas lutas. O nosso Deus, quando promete, ele cumpre, porque ele é um Deus fiel. Mas tem a hora dele, ovelhinha, e a hora dele não é a nossa hora. E Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, porque Saul viu que Deus estava com Davi.
Saul viu que as mãos do Senhor estavam sobre ele, aonde ele tocava, prosperava, o Senhor abençoava, o Senhor abria a porta. Davi ganhava guerras e mais guerras. E Saul deixou o sentimento de inveja muito grande invadir o seu coração. Então, nos devocionais anteriores, nós vimos isso. Vimos em todo o tempo Davi fugindo do rei Saul, porque Saul queria matar Davi sem motivo algum, tá, irmãos? Não tinha motivo, era apenas inveja mesmo. Medo que ele vai crescer, medo que ele vai ser rei, medo, sabe, irmãos? Aquele sentimento que nós já falamos constantemente nos devocionais anteriores, que temos que guardar o nosso coração para que esses sentimentos não venham crescer aqui dentro de nós, tá? Há poder no nome de Jesus. Vimos também que não existe pecadinho, pecadão. Da mesma forma que o adultério é pecado, a prostituição é pecado, a inveja, o ódio, o ciúme, raiz de amargura também é pecado. Então nós temos que nos blindar de todos os lados para agradar o nosso Senhor e estar assim, ó, em comunhão com Ele. Eu te pergunto, é fácil? Não, ovelhinha. Quem falou que é fácil? O caminho é estreito, a porta é estreita, não é fácil. Mas orando constantemente, recebendo as gotas de refrigério, lendo a palavra, se aproximando da fonte que é Deus, nós vamos conseguir alcançar esse padrão que o Senhor deseja na minha vida e também na sua vida. E no devocional de hoje, aqui no capítulo 24, nós vamos ver que Davi teve uma oportunidade perfeita, ovelhinha, para acabar com o rei Saul. Sabe aquela oportunidade que você olha assim, ó, é a chance que Deus está me dando, é a chance, é a chance. Só que Davi, ele era temente ao Senhor. Ele tinha até mesmo discernimento aqui nesse momento, ele teve até discernimento, porque ele viu que aquela oportunidade não era para tirar a vida do rei Saul. Nós falamos aqui no início, quantas vezes aparecem aquelas oportunidades, né, perfeitas, e você quer o quê? Abocanhar, pensando que é de Deus, agindo por impulso ou pelas suas próprias emoções. Isso é um perigo, ovelhinha. Como é perigoso agir por impulso. Como é perigoso você não consultar, não esperar no Senhor. E aqui, no devocional de hoje, nós vamos ver que o temor é fundamental para que você venha o quê? Ser freado. O temor te freia para que você não venha agir por impulso. Olha como começa o capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Disseram para o rei Saul que Davi estava no deserto. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo o Israel. 3.000 homens. O rei Saul saiu à busca de quem? De Davi. E foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna. Chegaram nos currais e tinha ali uma caverna. E o que aconteceu, irmãos? Saul entrou nessa caverna, a cobrir os seus pés, a descansar um pouco. E Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. E onde Saul estava? Na outra caverna ao lado, bem descansando os seus pés. Não parece, irmãos? A oportunidade perfeita para Davi, pegar o rei Saul? Já que ele estava há tantos anos perseguindo Davi, né? Olha que oportunidade. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos e far-lhe-ás como bem te parecer bem a teus olhos. Irmãos, olha aqui, irmãos, os amigos de Davi na carne, desligados. Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos e far-lhe-ás como bem te parecer bem aos teus olhos. Os amigos de Davi ali queriam que Davi matasse Saul naquele momento, aproveitasse aquela oportunidade. E você sabe o que Davi fez?
Irmãos, olha o que diz aqui. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Saul estava com os pés assim, Davi chegou, ó, cortou um pedacinho da roupa do rei Saul, só para mostrar, olha, rei, eu não tenho nada contra você, né? Só para poder mostrar, eu tive a oportunidade e não tirei sua vida. E olha o que aconteceu, irmão. Aqui no versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Você acredita que Davi ficou com o coração dolorido? O coração doeu porque ele cortou a orla do rei Saul, a orla do manto do rei Saul. Olha o que é temor, meus irmãos. Temor, isso que é temor. É você pensar assim, eu não podia ter tocado nem na roupa dele, eu não podia ter cortado nem as vestes dele. E disse aos seus homens, olha aqui, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olha que forte. Ele é ungido, eu não posso levantar a minha mão contra ele. Ele é ungido do Senhor. E no versículo 7 diz, e com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo, olha, irmãos, Saul saiu da caverna e prosseguiu viagem. E Davi foi atrás dele e gritou, aqui no versículo 8, Rei meu, Senhor meu. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul, por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matassem. Porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vem aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-de eu a orla do manto, não te matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação alguma. Davi está aqui, irmãos, se justificando para o rei Saul, dizendo, se eu quisesse te matar, eu te mataria. Aqui um pedaço da sua orla. Porém andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Olha, irmãos, Davi falando, a minha mão não será contra ti. Eu tive a oportunidade, mas deixa que o Senhor faça a vingança, pois a vingança vem do Senhor. E em nossas vidas, ovelhinha, quando temos a oportunidade de nos vingar, quando temos a oportunidade de agir por impulso, quando temos aquelas oportunidades, qual é a nossa atitude? Será que estamos temendo? Será que estamos agindo com reverência? Será que estamos agindo com obediência, assim como Davi? Ou estamos deixando que as nossas emoções venham falar mais alto? Ovelhinha, preste atenção, nem toda oportunidade vem do Senhor. Tá fácil, chegou o momento, aquele é o momento, preparado, cuidado. Tenha os olhos espirituais abertos, esteja percebido, esteja percebida. Cuidado ao se pronunciar, ao falar pela emoção, ao resolver algo no calor ou da alegria ou naquele calor do momento. Vigie e permita que o Senhor venha te conduzir. E o capítulo 24 vai terminar com Saul chorando aquele momento e reconhecendo que Deus tem chamado Davi para ser rei de Israel. E ele faz um pacto aqui com Davi, para que Davi prometa que não vai desarraigar a família dele. E ali cada um vai para um lado.
Mas, irmãos, o sentimento de inveja depois volta a cegar o rei Saul. Como nós temos que lutar constantemente. Mas isso aí nós vamos ver nos próximos devocionais. Acabamos aqui o capítulo 24, termine de ler aí com atenção e que Deus venha falar no seu coração, para que esse temor que tinha na vida de Davi, você também possa ter, você possa temer ao Senhor. E temer ao Senhor, nós já falamos, não é ter medo dele, não é ter pânico, não, é você reverenciar o Senhor, é você respeitar, é você guardar o mandamento dele, os mandamentos, é você ter medo de entristecer o Espírito Santo de Deus. Tenha esse medo de se desviar, tenha medo de se afastar da presença de Deus. Tenha medo de se tornar uma pessoa morna, porque a palavra diz, quem dera, fosse quentes ou frio, mas por ser morno, vomitar-te-ei. Tenha esse medo, tenha esse medo. Então, obedeça ao Senhor e faça a vontade dele enquanto há tempo. Amém? Entendeu o devocional de hoje? Que Deus fale melhor ao seu coração. Pai, muito obrigada por tua palavra tão rica. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de ti. Fique conosco, Pai, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas. Abençoe esta ovelhinha, cuide dela, Pai, cuide da casa dela. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, dê a ela um livramento e abre as portas que ela precisa. Em o nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Oh, glória, ovelhinha, te amo. Fique na paz do Senhor. Não se esqueça, curte, comente, compartilhe e vamos juntos, recebendo as gotas de refrigério, hein? Te espero no próximo devocional amanhã.